Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é a presença de Deus. Eu vou começar por compartilhar João 14, 16, na versão linguagem de hoje. E vou ler até o versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. 17. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Vou repetir. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Então, eu quero dizer que existem duas formas na qual a presença de Deus pode estar em nós. Vou repetir, existem duas formas na qual a presença de Deus pode estar em nós. Então, antes de continuar, se você ver nesses versículos que eu acabei de ler, Deus está a se referir à presença do Espírito Santo que estará em nós e conosco. Então, a presença de Deus é o Espírito Santo. Ok. Então, existem duas formas na qual a presença de Deus pode estar em nós. Primeiro, a presença de Deus pode estar com você e também pode estar em você. Vou repetir, a presença de Deus pode estar com você e também pode estar em você. Então, a presença de Deus em você é quando o Espírito Santo habita em ti. A presença de Deus em você é quando o Espírito Santo habita em ti. E a presença de Deus com você é quando você passa a experimentar do Espírito. Quando você passa a receber o caráter de Deus, o comportamento de Deus no teu espírito. Pois você tem um espírito. E é lá onde você recebe mais de Deus. Então, antes de continuar, vou recapitular o que eu acabei de dizer. Eu disse que há duas formas na qual o Espírito Santo pode estar em nós, né? Primeiro, habitando em nós e segundo, conosco. Então, por isso é que aí, nesse verso está a dizer que ele está com você e viverá em você. Só que o problema, muitas das vezes, nós temos a presença de Deus habitando em nós, mas só que Ele não está conosco. Sim, não basta só ter a presença de Deus habitando em você, mas Ele também precisa estar com você. Ok? Então, vou continuar. Por isso é que Paulo disse, em Efésios 5:18. Vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Paulo disse assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo aqui estava a falar com pessoas que já nasceram de novo. Sim, Paulo já estava a falar com pessoas que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, até já tem o Espírito Santo habitando nele. Mas Paulo ainda reforçou, enchei-vos do Espírito. Se fosse só ter o Espírito Santo fazendo morada em ti, se isso fosse suficiente,
ter somente o Espírito Santo dentro de ti, sendo o templo dele. Se isso fosse suficiente, Paulo não ia mais tocar nesse assunto de ser cheio do Espírito. E Paulo está a mostrar aqui que é um ato contínuo. É um ato contínuo. Então, ok, a presença de Deus está a viver em ti, ok, mas também ela precisa estar com você. E a presença de Deus só pode estar com você se você é alguém que se enche continuamente do Espírito. Ok? Lembra do que eu disse? A presença de Deus vivendo em você é quando o Espírito Santo habita em ti, ok? Mas a presença de Deus com você é quando você passa a experimentar mais do Espírito, quando você passa a receber mais do Espírito, quando você passa a receber o caráter do Espírito. Eu também vou ler. Então, você precisa receber dele, pois quanto mais você recebe dele, mais parecido com ele você fica. Por isso a Bíblia diz, o fruto do Espírito é. A Bíblia diz, o fruto do Espírito é. A Bíblia diz isso em Gálatas 5:22. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é. Depois continua amor, gozo, paz. Então, sabe por que a Bíblia diz isso? Mas o fruto do Espírito é. Porque é como se fosse uma árvore. É como se fosse uma árvore. Os ramos precisam estar ligados na árvore para que deem frutos. Por mais que a árvore em si seja frutífera, sim, aquela árvore é frutífera, a árvore ainda está boa, até em condições, sim. Mas se o ramo estiver fora da árvore, não haverá fruto neste ramo. Por quê? Porque quem dá fruto é o ramo. Então, se o ramo não estiver na árvore, não dará fruto. Então, é como nós que temos o Espírito Santo. Se não nos ligarmos a Ele de propósito, vou repetir, de propósito mesmo, porque isso significa que você tem que se esforçar para estar ligado à árvore, que é Ele, o Espírito Santo. Se você não estar ligado à árvore, que é o Espírito Santo, não haverá fruto do Espírito em nós, não haverá fruto do Espírito em ti. Então a pergunta que não quer calar é isso. Como fazer isso? Como não ter só a presença de Deus habitando em nós, mas também estando conosco? Como se encher do Espírito Santo? Como dar frutos do Espírito? Como fazer? Eu vou ler Gálatas 5:16-17 na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, preste atenção nessa última parte. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Vou repetir. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Esse é o foco. Escuta, presta atenção, minha irmã, meu irmão. A principal forma pela qual... Há muitas formas que Deus nos guia, que o Espírito Santo nos guia, ok. Mas a principal forma pela qual o Espírito Santo vai te guiar é pelo querer. O que eu querer, Gina? O que eu querer? O querer as coisas de Deus. A principal forma. Por isso é que Gálatas aqui está a tocar. Vocês não podem fazer o que vocês querem.
Aqui a Bíblia está a mostrar o quão é importante o querer que está em ti. Porque se você tem o Espírito Santo dentro de ti, o querer, o Espírito Santo coloca o querer em ti. Por isso que a Bíblia está a falar, por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A principal forma pelo qual o Espírito Santo vai te guiar é o querer das coisas de Deus. Deixa eu continuar mais. Escuta. Automaticamente. Você sabia que, antes de continuar, vou dar uma pausa rápida aqui. Você sabia que, na maioria das vezes, tanto crente como não crente, a nossa vida é sempre no automático. Muitas das vezes você compra aquela roupa aí, aquela blusa, aquela calça, depois você se arrepende. Por que eu comprei essa calça? Muitas vezes, a maioria das coisas, aquele curso que você escolhe, que nem deu em nada, o curso que você fez, gastaste dinheiro à toa, escolheste no automático. O que acontece? Porque muitas das vezes, eu não vou falar ainda aqui o que eu vou falar nos próximos minutos, mas muitas das vezes o que faz? Está a faltar o querer das coisas de Deus. Por quê? Porque é assim que o Espírito Santo quer te guiar. O Espírito Santo quer te guiar mesmo no automático, para você escolher a calça certa, no automático mesmo escolher o curso certo. É assim que o Espírito Santo quer te guiar, e isso é possível. Então eu vou continuar. Automaticamente, você não vai mais querer fofocar. Por que não vais querer fofocar? Por quê? Porque não queres. Automaticamente você vai querer orar bastante. Por que você vai querer orar bastante? Por quê? Porque você quer. Porque você quer orar bastante. Automaticamente, você que sentia muita raiva, eras muito irritado, todo mundo já te conhecia na família, a mana irritada, o mano irritado, não pode lhe falar nada, já fica chateado, já fica irritado, já fica nervoso. Mas vamos ver, depois de você nascer do Espírito e procurar se encher do Espírito, você vai ver que a tua raiva vai começar a diminuir. Você que era bem impaciente, a pessoa já não pode mais atrasar nem 1 minuto. Você nem espera no máximo 1 minuto. Você quando diz ei ponto, vai embora. Não tem paciência de esperar nem pelo menos só 1 minuto. Não esperas. Mano impaciente. Mas depois de você nascer de novo, o Espírito Santo mudou o teu caráter. Você que bebia muito até cair, beber é beber, todos os fins de semana já te conhecem, mano que bebe. Mas de repente já não queres mais beber. Por quê? Sabe por quê? Porque você tem se enchido do Espírito Santo. E o que aconteceu? Você passou a querer as coisas de Deus. O que não é de Deus, você já não está mais querer. Estás a entender? O que não é de Deus, já não estás a querer mais. Fofoca como não é de Deus, já não estás mais a sentir vontade de fofocar. Impaciência como não é de Deus, já não estás mais... Já se tornaste paciente. Ficar com raiva, irritado à toa, como não é de Deus, já não queres mais ficar irritado à toa. Estás a entender? É assim que funciona. Mas agora eu vou detalhar bem como é que isso funciona então. Como é que isso acontece? Gina, eu quero querer as coisas de Deus. Eu quero escolher o curso certo. Quero parar de ser, como é que se fala? Consumista, né? Aquelas pessoas que compram por impulso, depois se arrependem de ter comprado aquela camisa, aquela calça. Quero parar de ser nervosa à toa, ser impaciente, beber muito. Como é que isso acontece? Então, minha irmã, meu irmão, o segredo para você querer as coisas de Deus está na exposição da palavra de Deus. Eu vou ler Salmos 119 e 130. A Bíblia diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição
O segredo está na exposição. Se expor à palavra de Deus. Então, quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais você vai querer as coisas de Deus. Por quê? Porque a exposição da palavra te dá luz. Te dá luz. Porque mais você terá luz para ver além dos olhos naturais, mais você vai saber como andar e vai tropeçar menos. A exposição da palavra de Deus vai te dar luz. Luz. E essa luz não é uma luz normal. Estamos a falar uma luz espiritual. Para você saber fazer escolhas certas, no automático mesmo, no corre-corre do dia, fazer escolhas certas. Se expõe à palavra de Deus. O outro verso que eu quero partilhar é Romanos 10, 17. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, estou ali na linguagem de hoje. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Outras versões falam, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então é a mesma coisa, porque Cristo é a palavra de Deus em pessoa. Então, esse versículo parece que não tem nada a ver, né? Parece que estamos a falar de ser cheio do Espírito, de receber mais do Espírito. Você está falando de fé agora, em Romanos 10, 17, Gina. Parece que não tem nada a ver. Não, mas tem a ver sim. Tem a ver sim. Eu costumo sempre dizer nas minhas pregações o seguinte, que a fé é o poder que Deus dá ao homem para agir, pensar e falar como Ele. Vou repetir, a fé é o poder que Deus dá ao homem para agir, pensar e falar como Ele. Ou seja, a fé é o poder que Deus dá ao homem para o homem conseguir ter o caráter dele. Entendeu? Por isso é que você vê, Abraão pela fé fez praticamente a mesma coisa que Deus fez. O que Abraão fez? Abraão teve a coragem, por causa da fé que estava dentro dele, teve a coragem de dar o único filho dele para morrer. E Deus também fez a mesma coisa, deu o único filho dele para morrer. Você viu aí a semelhança? Não é mera coincidência, não. É por causa da fé. A fé é a capacidade que Deus dá ao homem, é o poder que Deus dá ao homem para o homem conseguir fazer o que ele também faz. Estás a entender? Ok. Então, é assim. Queres querer as coisas de Deus? Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus em forma de pregação, lendo a Bíblia, ouvindo música cristã, falando em línguas. Mas, minha irmã, meu irmão, se exponha à palavra de Deus de propósito mesmo. Estás a cozinhar, mete uma pregação. Estás a conduzir, mete um louvor, eu mete uma Bíblia em áudio, ok? Mas se expõe à palavra de Deus de propósito. Não espera ter vontade, minha irmã. Meu irmão, não espera ter vontade para ouvir pregação, não espera ter vontade para ler a Bíblia, não espera ter vontade para orar em línguas ou para orar, não espera ter vontade para ler a Bíblia, não espera, se expõe à palavra de Deus de propósito, ok? E você verá que o teu querer pelas coisas de Deus vai aumentar. O teu querer pelas coisas de Deus vai aumentar. O teu querer pelas coisas de Deus vai aumentar. E fica a saber, e ali a presença de Deus não habitará só em você, mas estará com você também. É crucial, é importante que a presença de Deus esteja em nós de duas formas, habitando em nós, mas também estando conosco. Por isso é que Paulo advertiu, enchei-vos do Espírito Santo. Essas pessoas já tinham o Espírito Santo habitando nele, mas ele ainda reforçou para se encher mais de novo. Estás a entender? Então, espero que essa pregação tenha abençoado a tua vida, a tua família, no nome de Jesus. Amém.